Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 53, e diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os levou fora até Betânia, e levantou as mãos, os abençoou. E aconteceu que, os abençoando, ele se apartou deles, e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Vamos repetir? Glórias a Deus. O versículo 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Aleluia, Espírito Jesus. Santo de Deus. Sejai revestido de poder. Poder que vem do céu a nossas vidas. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Não tenha dúvida desse poder. Não tenha dúvida. Que é esse poder que me envolve e te envolve, que coloca o diabo no seu devido lugar. Porque se não fosse esse poder, Glória a Deus, sobre nós, estávamos fritos. O diabo já teria derrubado a muitos de nós. aleluia, Jesus. A situação é que o cristão já tem o poder e acha que não tem. Só que o mundo, a ilusão do mundo, o engano do diabo e a persuasão dos demônios e os desejos da carne não deixa a pessoa perceber esse poder. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Se o diabo aparecer para quem quer que seja, a pessoa fica apavorada. Se os demônios aparecer, a pessoa fica apavorada. Glória a Deus. Quando Deus permite Satanás e os demônios se materializar e aparecer para quem quer que seja, é que Deus quer que você use o poder que você tem para repreender Satanás e os demônios. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando desde sexta-feira acerca desse poder que desce sobre a vida do servo de Deus. Desde a pregação de sexta-feira que eu preguei aqui, eu estava meditando sobre isso. Para que Deus nos dá esse poder? Para que esse poder? É porque realmente Satanás e os demônios é real, existe, está se andando por aí. E se nós não tivermos esse poder de revestimento da parte de Deus, seremos vencidos. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia começa assim no versículo 44 e disse: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse
cumpriu na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Quando os homens ouviram Jesus já ressuscitado, porque aqui, Jesus já está ressuscitado, irmão, está flutuando no ar, falando com os discípulos, e a Bíblia diz que eram mais de 500 discípulos que estavam ouvindo Jesus falar antes de Jesus subir aos céus. Aí Jesus ali flutuando no ar. Que maravilha seria se nós começarmos a flutuar aqui agora. Às vezes eu fico imaginando isso direto. Quando eu estou em casa, quando eu vou ao trabalho, quando eu estou andando na rua, aonde eu estiver, minha mente fica ligada em Deus. E eu fico imaginando, será que é agora que eu vou flutuar? Será que é agora que eu vou subir? Porque a palavra de Deus se cumpriu, irmão. A Bíblia diz que nós não pertencemos mais a esse mundo. Quando aceitamos a Jesus, nós não somos mais brasileiro, americano, francês, italiano. Nós não temos mais nacionalidade no mundo. A Bíblia diz que nós somos celestial, a pátria celestial. Somos moradores do reino dos céus. Temos que se desprender do mundo e se apegar a Jesus, se apegar a sua palavra. Aí o versículo 45 diz: então abriram o entendimento para compreender a palavra de Deus, irmão. Antes de Jesus eu não tinha compreensão da palavra. Antes de Jesus estava caminhando para as trevas. Antes de Jesus estava numa hora dessa no domingo se preparando ou para ir para um parque, ou para ir para um shopping, ou para ir até para um baile funk, ou para um charme, ou uma discoteca, porque a minha mente estava cauterizada, a minha mente estava no mundo, eu estava em trevas. Mas depois que eu aceitei a Jesus, tudo no mundo morreu. Morri para o mundo e hoje vivo para Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora tem pessoa que fica em cima do muro. Louvado seja Deus. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Só que quando eu aceitei a Jesus, eu não fiquei só no aceitar. Eu procurei ler a Bíblia. Eu procurei compreender as Escrituras. Eu procurei ver o que estava escrito. Eu procurei saber quem era esse tal de Jesus que me chamou e para que ele me chamou. Ele me chamou assim como te chamou, porque tem uma obra na sua vida. Ele me chamou assim como te chamou, cumpriu a obra em tua vida e você tem que cumprir. Meu Deus do céu, o teu chamado aos olhos de Deus. Ele me chamou assim como te chamou, para pregar, para cantar, para tocar um instrumento, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estou há mais de 20 anos na igreja, irmão, desde 1997 até hoje, se não me falha a memória, mais de 20 anos. Não me enfado, não me enjoo, continuo com a mesma graça de 1997, claro que agora, nesses tempos atuais, mais experiente, conhecendo a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Mas o que acontece é que a pessoa começa a naufragar, a pessoa começa a se esfriar, começa a querer desviar. São pessoas que não têm realmente compromisso com Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Tem duas passagens na Bíblia: não acuse o altar. Aleluia. O altar, quando é verdadeiro, o pastor que está no altar, que é verdadeiro, que prega a verdade, não se acusa ele, não se acusa os seus obreiros nem os evangelistas. Porque se a pessoa vier se desviar, é porque a pessoa não quer compromisso com Deus. No Antigo Testamento diz assim: de engano na minha casa não permanecerá. Vai. No Novo Testamento, que é o Apocalipse, diz assim: você não é quente, você não é frio, você não vomitar-me-eis na minha boca todos os desejos
mundo está perdido. O mundo está na mão de Satanás e os demônios. Milhares e milhares de vidas estão descendo ao inferno. Eu vou viver meus últimos dias falando a realidade e a verdade, ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa. O mundo está perdido. Aleluia, Deus. Deus nos deu autoridade e poder para pisar serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Glória a Deus. Glorificado é teu Por nome. diversas vezes na Bíblia Sagrada, Jesus usa comparações, usa parábolas, usa metáforas, usa situações para poder mostrar para o homem e a mulher que o mundo espiritual é mais real do que se possa imaginar. Glória a Por Deus. isso que a Bíblia diz, Aleluia. glórias a Deus, que nós temos que examinar a Escritura, porque cuidar externa a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Aleluia. Irmão, se eu estivesse no mundo, Glória a Deus. na mão do diabo ainda, eu não estaria aqui. Estaria me programando para algum carnaval em algum lugar, para algum funk em algum lugar, para alguma discoteca em algum lugar. Mas Jesus nos transportou das trevas para a luz, do diabo à salvação. E hoje seguimos com Jesus. Aí o versículo 46 diz: e disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aqui Jesus está falando essa palavra para os discípulos. Ele está no ar, flutuando e trazendo as últimas palavras antes de subir. E quem estava ali ouviu, enxergou e anotou. O plano da salvação é mais importante do que qualquer coisa nessa vida, irmão. O plano da salvação é mais importante do que o mundo, do que os bens materiais. Porque a vida aqui na terra é passageira. A vida com Jesus é eterna. Verdade, aleluia. Estão trocando o que é passageiro, deixando a eternidade por aquilo que é passageiro. Aí o versículo 47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu já vi pessoas falando, irmão, assim, não se precisa mais pregar. Todo mundo já sabe a verdade. Todo mundo já conhece a verdade. O mundo todo mundo já sabe. Isso é uma das maiores façanhas e mentiras do diabo, porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado nos 4 cantos do mundo, aí vem o fim. Aí vem o arrebatamento da igreja. Verdade, glória a Deus. Mas o diabo, Aleluia. tem mudado a estratégia. Glória a Deus. Não podemos vencer. Vamos se juntar a eles. E tem minado a igreja. Tem corrompido muitos altares, que não se prega mais a verdade como a verdade é. Homens e mulheres que eu ouvia de 1997 até 2009, de 2010 para cá, não se prega mais a verdade como a verdade é. Eles ficaram famosos, eles viraram políticos, viraram estrela, por isso eles não falam mais a verdade. E existe aqueles que não querem ouvir a verdade e botam peso na desculpa com certas palavras, que se você não conhecer a lei, se você não conhecer a Constituição, o Código Civil e o Código Penal, você acaba não pregando a verdade. Porque quando você prega qualquer coisa, tem aqueles que não querem ouvir a verdade, que diz: isso é preconceito, isso é racismo, isso é discriminação. Glória não a se Deus. pode falar isso. Aleluia. E tu pode reparar, ou você pode reparar, que quem está falando preconceito, racismo,
e discriminação, não sabe nem o que significa esses termos dentro do Código Civil, Penal e a Constituição. Por isso que temos que conhecer a verdade do Evangelho, continuar pregando a verdade, anunciando a verdade e falando que Jesus Cristo está aí para salvar o homem e a mulher da condenação do inferno. Mas aqui diz, para que se pregasse no nome de Jesus, a palavra de Deus. 48, versículo 48, dessas coisas nós somos testemunhas, irmão. Desde 1997 até hoje, sou uma testemunha de tudo aquilo que eu vi, ouvi e percebi no mundo espiritual. Quando o poder de Deus desceu sobre mim, a palavra de Deus ficou numa compreensão bem maior sobre a minha vida, e eu comecei a compreender que as coisas dessa vida é passageira. O meu pai foi embora, está aguardando o juízo. O meu tio foi embora, está aguardando o juízo. A minha avó foi embora, está aguardando o juízo. A minha mãe está quase com o pé na cova, está quase indo para o juízo. E muitas pessoas estão indo, saindo desta vida para outra. Glória, e vai prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que fizeram e de tudo aquilo que deixaram de fazer. Aleluia! Imagine o rico. Glória a Deus. Moisés chega ali, né? Porque de acordo com Abraão, eles têm Moisés, os profetas. Olha só, irmão, se você quer compreender a Bíblia, estude a Bíblia nos seus detalhes. Una as profecias para você entender. Aí mais ou menos você pode compreender qual período aquele rico morreu. Na parábola do rico e o mendigo. E aquilo ali não é uma parábola, aquilo ali é uma história de duas vidas que existiram num tempo. E você lendo o detalhe, você compreende. Quando ele diz, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Olha o desespero do rei, eu tenho 5 irmãos. Deixe que o mundo dos mortos volte lá, para que não venha para esse lugar de tormento. Olha a resposta do pai Abraão no mundo dos mortos. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça. Não, pai Abraão, se algum dos mortos, quando ele diz assim, se algum dos mortos, não. Você acha que o rico que morreu perdido, conforme está em Lucas 16, ele estava apontando para todos os mortos que estavam queimando no inferno? Se algum dos mortos, pai Abraão, for lá, eles vão se arrepender. Pai Abraão, olha assim, ó, para você acabou, meu filho. E essa realidade serve para nós. Porque Deus te chama para pregar, Deus te chama para cantar, Deus te chama para orar, Deus te chama para fazer a obra de Deus. Deus te deu muitas condições para você fazer a obra. Você é rico ou você é pobre, você tem condição de fazer a obra de Deus. Deus te chama, eu tenho um chamado, faça a minha obra. E o que você faz? Vou viver a minha vida? Faça a minha obra! Vou viver a minha vida! Faça a minha obra! Vou viver a minha vida! Aí vem o versículo do Lucas 16. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aconteceu que morreu também o rico, e a morte a cavalo amarelo veio buscar e o conduziu ao inferno. Glória a Deus. Ninguém vai escapar dessa realidade. Glória a Deus. Ninguém ou alguém, se for salvo, paraíso. Se for perdido, vai descer ao inferno. Se for salvo, rico ou pobre, se for salvo, paraíso. Se for perdido, rico ou pobre, vai descer ao inferno. Glória a Deus. Se você tem alguma coisa, vai ficar aí. A única diferença é se a pessoa foi salva ou não. Aí aqui diz, e dessas coisas, pois só testemunha, irmão. Eu poderia viver lá no meu mundinho lá atrás, achando que estava curtindo no baile, na discoteca, nas falsas curtições. Só que quando ele abriu o entendimento na minha mente, no meu coração, eu vi que eu estava indo para uma furada. Carnaval é uma furada, baile funk
porque você está na igreja, que quando você estava lá fora você não falava. Lógico que eu ia falar quando estava lá no mundo, porque eu não conhecia a verdade. Só que hoje eu conheço a verdade. E a verdade eu tenho que passar. E graças a Deus que Ele abriu não só o meu entendimento, mas a visão espiritual. Que eu me deparei com os espíritos também. Eu vi os espíritos das trevas e vi o espírito da luz. Eu vi como o diabo apareceu para mim, o chefe do inferno, e fez um convite. Quando faltava um mês para Jesus me resgatar do mundo, o chefe do inferno apareceu. Satanás apareceu e fez um convite para ser feiticeiro. Eu não sabia o que era aquilo, mas hoje eu sei. Glórias a Deus. E dessas coisas eu sou testemunha. Pensa que apareceu só para mim, irmão? Se você vê os apóstolos aqui, o diabo apareceu bem dizer para quase todos os apóstolos. O diabo é tão intrusão que na última ceia ninguém convidou ele. O diabo na última ceia, Jesus se despediu dos discípulos. O diabo vai e entra no meio dos discípulos na última ceia. Jesus está feliz, está alegre, está dando a última ceia. Muito queria se alegrar convosco nessa última ceia. Jesus está com um sorriso alegre, mas de repente ele fecha a cara. E entre os discípulos ele aponta: eis que no meio de vós há um diabo, e um de vós é um demônio. Os discípulos não entenderam nada. Um olha para o outro: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Aquele a quem eu der o bocado, esse me negará. Todos tomaram a Santa Ceia, mas só um ficou possuído: Judas Iscariote. Veja a Bíblia. O diabo não possui qualquer pessoa, não possui. Mas dependendo do propósito da destruição, ele entra dentro da pessoa. A Bíblia diz que quando Judas toma a Santa Ceia, Satanás entra para dentro dele. Glória a Judas Deus. fica possuído por Deus. Aleluia. E dessas coisas nós somos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Glória a Deus.